TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde mais uma vez a você que continua assistindo a TV Câmara Campinas. Neste momento começa a transmissão para a reunião da Comissão de Saúde, onde vai ser abordado a capacidade de leitos de SUS aqui em Campinas para casos da Covid-19. Com a palavra, o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad. Vamos acompanhar. Muito boa tarde a todos, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Muito boa tarde, secretário Lair Zamboni. Muito boa tarde, Igor Diego, Mariana Conte, Cecílio Santos, Gustavo Peta, vereador Luiz Carlos Rossini, vereador Major Jaime. Se algum outro vereador estiver conectado, depois eu vou nominá-los aqui, é o que eu tenho na minha tela. Secretário, a lei orgânica do município, no artigo 80, ela exige que, ou ela pontua que o secretário das pastas que tem aí mais de 20% do orçamento, eles venham à Câmara, nas comissões constituídas, para que possam, de alguma forma, apresentar quais seriam suas propostas de trabalho para o exercício da sua gestão. E, especificamente, na Secretaria de Saúde, que nós temos aqui a Comissão de Saúde composta pela vereadora Mariana Conte, o Cecílio Santos, o Jair da Farmácia, o Rodrigo da Farmadic e eu, vereador Paulo Haddad, convidamos o secretário para que possa, de alguma forma bem clara, estar apresentando aí quais seriam suas propostas de trabalho, propostas de gestão. Nós temos certeza que essa nossa primeira reunião, ela também vai focar um pouco o enfrentamento do Covid, a forma com que o senhor e a sua equipe estão direcionando recursos, enfim, pedindo, né, para que as autoridades constituídas, seja do governo estadual ou federal, possam nos ajudar também nesse enfrentamento. Então, fica aqui o agradecimento do presidente da comissão, tenho certeza que falo pelos outros, pelo comparecimento e na certeza de que o senhor vai apresentar aí algumas propostas que vêm de encontro àquilo que a Câmara Municipal de Campinas entende que seja uma boa proposta de trabalho, uma boa proposta de gestão. Então, vereador, secretário, o senhor tem a palavra, e já deixando de público aqui também o agradecimento pela primeira parte, né, da audiência pública, que estivemos aí por mais de 2h30, quase 3 horas de trabalho para a prestação de contas do último quadriênio. Secretário, o senhor tem a palavra. Okay. Estão me ouvindo bem? Bom, vou me apresentar novamente. Meu nome é Lair Zambon. Eu sou professor titular da área de pneumologia. Basicamente, minha carreira acadêmica foi construída em pesquisa de câncer de pulmão. E, do ponto de vista de gestão, eu fui do Hospital das Clínicas na época, em 94, depois eu implantei o Hospital Estadual Sumaré, onde fui superintendente lá por 14 anos. Depois eu teve um histórico de implantação de 7 anos que eu cooperei. Depois, nesse último tempo, eu implantei a primeira fase do Hospital Regional Piracicaba. Todos esses trabalhos foram feitos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Não tenho nenhuma experiência do ponto de vista municipal, nenhuma. Fui convidado basicamente pelo prefeito, no qual eu não o conhecia, do ponto de vista de fazer gestão na Secretaria de Saúde de Campinas. Nesse pouco tempo, nós estamos no meio de uma guerra e, na verdade, acho que talvez nosso primeiro objetivo é tentar evitar
evitar, salvar vidas. Mas, fora isso, todo esse clima que envolve essa fase que nós estamos, o que deu para perceber é que a Secretaria de Saúde, não só os 20%, mas ela é muito, muito, muito grande. Ela é uma cidade polo, ela tem não só no município, mas ela tem uma atividade desses municípios em volta de Campinas. Já é a natureza do SUS isso daí. E do ponto de vista local, da Secretaria de Saúde, o que eu notei nessa minha vinda, como eu falei anteriormente, eu deparei com um capital humano muito, muito bom, muito, muito, muito bom. Fiquei muito feliz em conhecer, nesses 50 dias aí, muitas pessoas aí que são muito capacitadas, o qual isso me estimulou muito. A segunda coisa, do ponto de vista de gestão, o que eu notei, que é uma coisa muito difícil de ser mudada, mas que é talvez o maior objetivo, é que Campinas gasta muito dinheiro na saúde do ponto de vista de fim. Eu acho que proporcionalmente, ela investe muito pouco no meio. E o meio hoje é fundamental para a gente fazer gestão. Se nós quisermos implantar alguma coisa parruda do ponto de vista de assistência médica, nós temos que ter uma tecnologia de informação muito maior do que existe hoje dentro da Secretaria de Saúde de Campinas. E o que eu acho que deveria acontecer, e eu vou lutar para acontecer, é no sentido de instituir um sistema que eu não gosto do nome, mas é o único que eu sei, por enquanto, que é o Sistema Regulatório de Saúde, no qual esse sistema será o cérebro de toda a saúde de Campinas. Ele tratará de consultas, interconsulta, ele saberá tudo de uma forma integrada, a própria regulação, que é essa coisa do transporte de paciente, tanto para a urgência e emergência, como a volta para os atendimentos de saúde básica. Online, os resultados dos equipamentos, se estão quebrando ou não, se estão atendendo ou não. Acho que uma coisa que funciona muito do ponto de vista de assistência é a satisfação do usuário, a implantação de programas de satisfação do usuário. Ou seja, assim, está faltando a fazer essa integração. É uma coisa extremamente difícil. Não existe hoje um modelo hoje no Brasil que realmente posso falar que funciona muito bem. Existem pedaços em cada município. Nós estamos, esse mês de março, nós vamos visitar a cidade de Barueri, que existe, aparentemente, é um programa bastante interessante, que poderia ser interessante para a cidade de Campinas. Nós temos também o sistema de São Paulo, como esse sistema regulatório, que parece que funciona razoável. Ou seja, eu imagino que nesse momento nós vamos ter que instituir programas. Não, na verdade, eu acho que a gente não tem que descobrir a roda nesse momento. Nós temos que procurar setores onde ela funciona bem, trazer esses programas para o município de Campinas, tentar o financiamento não só do Tesouro, mas com outras fontes do ponto de vista de financiamento para a sua implantação. E, basicamente, em linhas gerais ou em macro, são isso que eu gostaria de falar. Muito bem, secretário. Nós temos aqui, vereadora Mariana, só um minutinho, a gente vai vamos finalizar alguns questionamentos que os telespectadores, internautas fizeram naquele primeiro momento, né, da nossa
audiência pública para que o secretário possa responder e aí, em seguida, nós já abrimos a palavra aos vereadores. Pode ser assim? Sim, vereadora. E também deixar consignado aqui que o vereador Rodrigo da Farmadic também nos acompanha nessa nossa reunião, que é membro da comissão. Secretário, temos 3 perguntas aqui que ficaram para esse momento. Uma eu já passei, mas é da Bárbara Gasparello, vale a pena reforçar. Segundo informações da Prefeitura, os repasses de Covid-19 estão perto do fim, sendo que todos os recursos recebidos já foram quase que inteiramente gastos. Com a pressão de saúde ainda sem novos recursos anunciados, qual a verba atual de Campinas para o combate à pandemia? E ela é suficiente por quanto tempo? Deve acabar ainda esse mês? Com essa pressão de leitos, a Prefeitura cogita reabrir o hospital de campanha ou utilizar os leitos do Hospital Metropolitano? Pergunta da munícipe Bárbara. A Bárbara fez outro questionamento aqui. Quero perguntar para o secretário o que ele acredita que tem causado essa pressão em leitos em Campinas. E se há preocupação de um colapso da saúde. Foi citado que os recursos estão terminando. Caso tenha que aumentar leitos, a Prefeitura irá fazer o quê para ter condições de pagar por mais leitos? E aí nós temos mais um questionamento da Marlene, por último, né, Marlene de Oliveira, que ela pergunta como está a questão dos cuidados com o trabalhador da linha de frente doente ou sequelado de Covid. Existe algum fundo para este cuidado? Secretário, o senhor tem a palavra. Bom, em relação ao financiamento, realmente a verba é um assunto preocupante, mas ela não será o problema em relação no sentido da implantação de leitos. Ela não acabará esse mês, mas, ao mesmo tempo, já existe uma programação do financiamento tanto do governo estadual como do governo federal, no sentido de fazer esse financiamento para os leitos de UTI e enfermaria. Então, nós temos realmente uma programação hoje nós temos em torno de 124 leitos de enfermaria municipal, SUS municipal, e nós temos 114 leitos, agora para 117 leitos de UTI. Vamos lembrar que o Estado, em julho e agosto, tinha 94 leitos de UTI, e nesse momento, até a semana passada, eram 17. Nesse momento, subiram para 30 no Hospital das Clínicas da Unicamp, mas nós estamos tendo pouco acesso a esses leitos, então o Estado terá também que fazer a sua participação igual o município está fazendo. Nós estamos aumentando por volta de 70%, que já era lá anteriormente, lá quando a pandemia começou a haver uma diminuição. Então, nesse momento, esse é o panorama de leitos, mas o dinheiro, de um jeito ou do outro, ela não será um empecilho do ponto de vista de nós implantarmos leitos. A segunda pergunta a terceira pergunta, né? Por que Campinas está? Não é verdade, não é Campinas, na verdade são todos os municípios, o Brasil inteiro está nessa situação, o estado de São Paulo inteiro, e tem vários motivos, assim. Primeiro, eu pessoalmente vejo que as pessoas cansaram, infelizmente elas cansaram, e elas estão fazendo esse relaxamento do ponto de vista de isolamento social. Muita gente ainda não entende a importância do uso de máscara, infelizmente. Eu, por algum motivo, há 2, 3 dias, eu passei no centro de Campinas, claramente 40% da população não usava máscara, o que é horrível do ponto de vista de disseminação da doença. E eu acho que em relação eu acho que Campinas ela está lidando muito bem, porque com a doença, assim, ela realmente está tudo no limite, mas está tudo sob controle. O que mais que foi a pergunta? Eu já respondi 2 perguntas, acho que falta mais uma, né?
Secretário, hospital de campanha, isso. Essa é uma boa... Na verdade, o hospital de campanha ela não passa, na minha opinião, de um marketing. Eu acho que, na verdade, as acomodações no hospital de campanha para alguém que está com insuficiência respiratória, ela é muito ruim, ao meu ver. Enquanto houver estruturas de alvenaria na cidade e que isso leve a um melhor atendimento para a população, nós vamos usar todos eles antes do hospital da campanha. Tem outro problema em relação ao hospital da campanha. Todos os dados nacionais hoje falam que ele fica 70% mais caro do que as estruturas de alvenaria. Baseado nisso, eu acho que precisa cair esse mito da gente reativar o hospital de campanha. Principalmente porque eu acho que ele não é a melhor acomodação numa estrutura, numa cidade igual Campinas. Muito obrigado, secretário. Eu acho que o senhor respondeu aí os questionamentos da população que nos acompanha. Eu também concordo com o secretário. Eu acho que nós temos aí estruturas, né, já preparadas, que podem acomodar muito bem novos leitos de UTI. Eu vou passar a palavra agora para a vereadora Mariana Conte, para que faça aí os seus questionamentos. Bom, boa tarde já, né? Boa tarde aos vereadores, às vereadoras que estão aqui presentes. Eu saúdo o vereador Paulo Haddad, presidente dessa reunião, e o secretário e toda a equipe que está aqui presente. E as pessoas também que estão nos assistindo. Na verdade, essa é uma reunião importante, porque nós estamos aí, a população toda de Campinas está numa tensão, né? E como bem disse o secretário de Saúde, não é uma questão isolada de Campinas. Na verdade, a gente tem visto aí a ampliação do número de casos, de internações e de mortes por todo o estado de São Paulo. E isso coloca uma situação que é a possibilidade de um colapso simultâneo nos sistemas de saúde de várias cidades. Né? Nós vimos com muita dor, com muita resignação, com muita indignação, o que foi o colapso do sistema de saúde de Manaus, e toda aquela situação. E naquela ocasião, na verdade, você teve a transferência de pacientes para outros estados, para outros municípios, para outras cidades, ou seja, assim, havia então um caso, digamos assim, isolado, e que foi possível fazer esse remanejamento. Qual é a preocupação? A preocupação é que, pelo andar da carruagem, pela forma como nós estamos, em termos de ampliação do contágio, em termos de ampliação das mortes, estamos aí com vários municípios batendo 100%, ou já estão em 100% dos leitos ocupados, ou estão próximos de 100% de leitos ocupados, e Campinas chegou a esse patamar, né, então, no domingo. E aí, a questionamento, e eu acho, desde o início, me coloquei e questionei a lógica que, embora não seja formal, mas é a lógica que tem funcionado, o Plano São Paulo. O Plano São Paulo, o fator determinante para o relaxamento de atividades, na prática, tem sido a abertura de novos leitos. Isso é um problema, por quê? Porque o leito, a existência ou não de leito, é um sintoma do processo, né? Quer dizer, se a gente não controlar a disseminação do vírus, se a gente não baixar a contaminação, pode-se criar novos leitos e esses leitos rapidamente serão ocupados. Foram 14 leitos criados em terça-feira, e aí a equipe pode me corrigir, 14 leitos, na própria terça-feira, 4 deles já estavam ocupados. Né? Então, a gente está vendo aí um agravamento da situação e, portanto, a abertura de novos leitos é urgente, é necessária, mas a gente precisa articular a abertura de novos leitos com outras estratégias, com estratégias de contenção dessa doença. Né? O secretário colocou da situação que está colocada na sociedade, a sociedade, de fato, me parece que não está compreendendo o que é a gravidade da situação, mas a gente vê também que essa é a própria política dos governos.
né? O relaxamento da sociedade, ela acompanha o relaxamento das medidas restritivas dos governos. Então, a gente viu aí o relaxamento das atividades, a medida adotada pelo governador João Dória de fazer, eu esqueci o nome que ele usou, de medidas restritivas na madrugada, me parecem absolutamente insuficientes. E é claro que existe uma questão dramática, porque mais de um ano de pandemia, né, vai fazer um ano agora em março, de um ano de pandemia no Brasil, você tem uma dificuldade econômica muito grande, uma dificuldade econômica objetiva das pessoas estarem em casa. Nós tivemos aí uma série de dificuldades com transporte público lotado, com fechamento de comércio, desemprego, o fim do auxílio emergencial, a demora da vacinação, ou seja, uma série de fatores que colocam essa situação. E Campinas também teve muitos problemas, né? Campinas teve demissão de trabalhadores terceirizados, demissão de trabalhadores da área da educação, de cuidadoras, enfim, tivemos muitos problemas que também agravam essa situação. Me parece que aí a questão fundamental aqui é, a pergunta fundamental que eu quero colocar é qual a estratégia que está apontada para o próximo período, pensando que nós estamos caminhando, sim, para um agravamento da situação, para o colapso de vários sistemas de saúde, e me parece que a abertura de leitos é absolutamente insuficiente. Nesse sentido, a retomada das aulas presenciais na rede estadual e na rede particular já tem mostrado surtos de Covid nessas redes. Hoje, acabei de ficar sabendo que uma aluna da 8ª série da Escola Estadual de Campinas, a escritora Raquel de Queiroz, veio a falecer por complicações relacionadas ao Covid. Assim, eu deixo aqui meu lamento, assim, não sei exatamente qual a idade que essa aluna tinha, mas me parece que pela série deve ter em torno de 13 anos. Deixo aqui os meus sentimentos para a família, para os amigos, para a escola está de luto. Essa aluna não estava frequentando a escola, mas vocês imaginem se ela estivesse frequentando a escola. Então, também chama atenção essa questão da internação, do aumento da internação de crianças e adolescentes. O secretário colocou que também esperamos, mas como que a gente lida com isso? Porque é uma possibilidade, já que os dados têm apontado isso, né? Acho que é importante pegar e fazer uma análise de comparação com outras cidades que estão com esse agravamento também. Penso que a equipe deve ter feito essa discussão. A discussão, existe aí uma desconfiança, né? uma hipótese, não uma desconfiança, uma hipótese de que o agravamento da transmissão e dos casos está relacionado às novas cepas. Então, nós não sabemos ainda qual é o impacto real da circulação de novas cepas pelo interior do estado de São Paulo e pelo Brasil. Então, me preocupa muito, e acho que essa é uma preocupação partilhada, o retorno das aulas presenciais na rede municipal e o que os dados já têm mostrado é o agravamento do número de internações e o falecimento, tivemos aqui agora, né, dessa aluna da rede estadual, de crianças e adolescentes, e me parece que, assim, é uma situação, o retorno das aulas presenciais, inclusive na rede municipal hoje, tende a agravar essa situação. Sabemos de todas as complicações que as famílias estão vivendo, o impacto das crianças, o impacto psicológico e social sobre o aprendizado, a socialização das crianças, mas existe uma coisa que precede nesse momento, que é a situação da vida das pessoas. Na verdade, o secretário falou de gerir o caos, nós estamos gerindo o caos, porque a pandemia no Brasil está completamente fora de controle. Mas nesse processo de gerir o caos, nós precisamos ter estratégias claras, estratégias bem determinadas, explícitas, e eu faço aqui um apelo, porque a gente precisa combinar a estratégia de abertura de novos leitos com o controle da disseminação da doença, e acho que é importante que a secretaria se coloque e manifeste nesse sentido. Só para finalizar, eu tenho uma questão particular também, é que Campinas tem destoado de outros municípios, que Campinas não está fazendo a vacinação das doulas.
que são profissionais que fazem acompanhamento de mulheres gestantes, puérperas, e nós encaminhei uma indicação, um requerimento para a secretaria. Hoje, nós oficializamos, como vereadora de Campinas, a deputada federal Sâmia Bonfim, e a Letícia Benevides, que é a primeira suplente do PSOL na Câmara de Vereadores, nós entramos com uma representação no Ministério Público, pedindo aí que o Ministério Público, então, interceda junto à Secretaria para que a Secretaria cumpra as determinações do Plano Nacional e faça a vacinação das doulas, porque são pessoas que acompanham gestantes, acompanham mães, né? E que são grupo de risco, então existe uma preocupação muito grande com relação a essas profissionais que estão dentro dos hospitais. Então, já faço aqui, oficializo a solicitação para que a Secretaria de Saúde reveja essa posição e faça como vários outros municípios, vacine também as doulas que são profissionais de saúde importantes na dinâmica, principalmente da saúde materna. Muito obrigado, vereadora Mariana Conte. Importante a participação da vereadora, bem contextualizado e bem pontuado, né? E os questionamentos. Secretário, eu vou pedir permissão, licença, para que os outros 2 vereadores inscritos, eles façam os seus questionamentos, e aí o senhor responde tudo no mesmo bloco, pode ser? Então, tá bom. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Gustavo Petro. Bom, vocês me ouvem bem, vereador Paulo Haddad? Perfeito. Então, primeiro, boa tarde, né, vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Saúde. Eu integro aqui a comissão na condição de suplente, mas tenho convicção de que é uma das principais comissões da casa e sempre que for possível irei acompanhar. Quero parabenizar aí o trabalho presidido por Vossa Excelência. Quero cumprimentar o doutor Lair Zambon, secretário municipal de saúde, o doutor Sérgio, presidente da Rede Marugatti, trazer aqui também meus sentimentos ao Reinaldo, né, pela passagem, pela dor, pela perda, toda a minha solidariedade aí nesse momento que a gente vive. Nós realmente vivemos uma tragédia humanitária, uma tragédia das mais impactantes da história de todas as gerações da humanidade, e no Brasil tem sido também na mesma proporção. Aliás, no Brasil tem sido um pouco pior por conta, né, de um governo negacionista, de um governo que sabotou todas as medidas preventivas desde o início, e esse é um debate que a gente tem feito, mas a gente nunca pode deixar de fazer esse registro, porque o número de mortes no Brasil poderia ser menor se nós tivéssemos tido desde o início uma ação mais coordenada, mais efetiva, né, explorando melhor esse potencial que nós temos no país, que é o Sistema Único de Saúde. Mas eu queria, presidente, me concentrar em algumas questões, bem rapidamente para ser objetivo. Primeiro, em relação à questão da imunização, porque não tenho dúvida que a solução definitiva, ou quase definitiva, para todos os problemas é a imunização em larga escala. O que eu queria questionar? Primeiro, essa matéria que sai no dia de hoje, de que a prefeitura descarta a possibilidade de fazer a compra direta de vacinas. A prefeitura, por exemplo, de Vinhedo, nessa mesma matéria, no Correio Popular, afirmou que estuda essa hipótese. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. A Frente Nacional de Prefeitos também cogitou a formação de um consórcio sobre isso. Eu digo porque todas as medidas podem nos ajudar a imunizar mais rapidamente a população. Então, se realmente isso está descartado, ou se há possibilidade, diante da decisão do STF, de iniciar um processo de compra diretamente pela prefeitura, ou por um consórcio de prefeitura, ou pela RMC, e assim por diante. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é em relação ao plano de imunização que já está em curso. Nós recebemos aqui informações, secretário, primeiro, de que há trabalhadores da saúde, trabalhadores vinculados à rede Marugatti, que não foram vacinados. Por conta do quê? Por serem trabalhadores ou trabalhadores novos, ou aqueles afastados que voltaram, ou que estavam em férias e voltaram. Então, o próprio Sindsaúde já acionou o Ministério Público do Trabalho para que isso seja resolvido o quanto antes.
Então, eu queria trazer esse questionamento, se isso realmente é verdade e se esse problema será superado, porque são trabalhadores da saúde que estão na prioridade absoluta, né, do plano de imunização e que precisam ser imunizados. E nesse mesmo sentido, em relação aos estagiários, em especial, por exemplo, eu recebi a reclamação dos estagiários da PUC, estagiários do curso de medicina, do curso de enfermagem, que ainda não receberam a vacina e estão na linha de frente do Covid, porque trabalham diretamente no hospital, trabalham como estudo, mas, ao mesmo tempo, estão lá expostos também à pandemia. Então, essa é a questão da imunização. A segunda questão é em relação às medidas preventivas. Por quê? Fora, a imunização é medida preventiva, né? Já que a gente não é negacionista, que defende aquela medicamentação daquela forma que alguns defendem, sem nenhuma base científica. As medidas preventivas, vocês consideram que elas são suficientes nesse estágio que nós estamos vivendo na cidade? Foi essa medida de noturna, né? Isso é suficiente? Já há um estudo sobre a possibilidade de lockdown na cidade de Campinas, como ocorreu em Araraquara? Eu digo isso porque a coisa está se acelerando, há uma expectativa que as próximas semanas possam ser ainda pior, infelizmente, e se há estudos sobre essas medidas, porque eu acho que nenhuma medida deve ser descartada diante da realidade que a gente está vivendo. E, para terminar, a questão da volta às aulas, que a vereadora Mariana Conte já apontou, né? Se isso realmente está mantido, porque eu tenho informação, quero aqui trazer, de que hoje ocorreria uma reunião do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual com a Secretaria Municipal de Educação, e essa reunião foi adiada a pedido da própria Secretaria de Educação, que conversaria com a Secretaria de Saúde antes de tomar a decisão, porque me parece que muitos dos protocolos não foram superados por dificuldades, porque são vários protocolos que o Ministério Público do Trabalho, a Devisa, apontou, né? Então, como está isso, se realmente a gente vai manter a volta às aulas, a orientação e a autorização, vamos dizer assim, da Devisa, para que as aulas possam voltar no dia 1º de março. Então, são esses os questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Peta, pelas considerações e também pelas perguntas. O próximo vereador inscrito para fazer os questionamentos é o vereador Cecílio Santos, do PT. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Novamente cumprimento o secretário, demais vereadoras e vereadores aqui presentes na reunião. Serei bem objetivo. Secretário, sem dúvida nenhuma, a questão da Covid é um problema muito sério, não é só em Campinas, é em toda a região e no mundo, não é? A disponibilização de leitos é uma situação grave. O Estado precisa olhar com mais seriedade, com mais respeito mesmo à cidade de Campinas, que é a sede da região metropolitana. Portanto, sem dúvida nenhuma, a gente tem obrigação, o município tem obrigação de atender a pessoas que vêm de outros municípios para cá. Isso é evidente. Então, eu faço coro aqui com os demais vereadores e o senhor também, que já comentou, né, desta questão dos leitos do Estado, que precisam ser ampliados, sem dúvida nenhuma, na cidade. Também foi comentado, e eu queria questionar isso, das vacinas. É evidente que nós vamos ter uma situação mais tranquila quando a gente tiver vacinas para todos, em quantidade suficiente e distribuída na cidade. Então, eu queria aproveitar e perguntar ao senhor a questão da distribuição das vacinas nos centros de saúde, tá certo? Porque mais perto, nós temos uma rede capilarizada na cidade, dos centros de saúde, próximo da população, chegando às vacinas. É claro que o primeiro ponto que a gente tem que batalhar é para chegar a vacina para todo mundo. Chegando às vacinas, é possível distribuir? Vocês estão pensando nisso? Distribuir nas unidades de saúde? Em relação às campanhas educativas, também foi mencionado, acho que na reunião anterior, nessa também, eu queria, vereador Paulo Haddad, no sentido de provocar, mas que a gente pense nisso, né? Esta Comissão de Saúde, a Câmara dos Vereadores de Campinas, a Câmara tem a TV Câmara, poderia pensar, por exemplo, um depoimento da nossa vereadora Guida Calixto, que esteve internada com Covid, para sensibilizar a população, no sentido de
explicar para a população a importância do uso da máscara, né, dos cuidados, e, se possível, ficar em casa. A gente sabe que deu uma relaxada, como disse o próprio secretário, e isso é preciso que a gente sensibilize a população. Então, vereador Paulo Haddad, fica aqui essa sugestão. A própria prefeitura poderia também utilizar os veículos de comunicação, a rádio educativa, a TV educativa, para fazer peças com funcionários mesmo, com gente da própria Secretaria de Saúde, para chamar a atenção da população. Eu acho que se a gente não trabalhar nessa linha do cuidado, nós vamos sempre estar gastando mais e sendo menos eficiente nesse combate à pandemia. Isso é muito importante a gente trabalhar na perspectiva da prevenção. Por fim, a testagem. Eu acho que o vereador Gustavo Peta comentou isso. Nas unidades de saúde, como é que está sendo feito isso? Tem alguma orientação mais específica? Como é que o município está trabalhando isso? E eu queria terminar. Nós temos muitos assuntos, não dá tempo da gente, nesse curto espaço aqui, secretário, discorrer tudo, pedir uma reunião com o senhor para a gente conversar um pouco mais sobre outros assuntos e, claro, dentro das suas possibilidades, na sua agenda, mas que essa reunião fosse marcada para a gente tratar disso, porque, por exemplo, nós temos um problema muito sério de exames de especialidades represados em função da pandemia, que a gente precisa tratar disso, entende? E como já me antecederam outros vereadores, a gente está na ponta, a gente encontra com o povo, e o povo cobra a gente, e a gente precisa cobrar o secretário, cobrar o prefeito. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cecílio Santos, pelas suas ponderações e questionamentos. Vamos estudar, sim, essa possibilidade de estarmos sendo mais atuantes ou mais incisivos, né, em esclarecer a população ou passar informações à população para que eles tenham aí um cuidado redobrado, que temos uma realidade muito dura, né? Novas cepas, pessoas contaminadas, um desafio grande de um enfrentamento dessa pandemia, a população já fragilizada pelo confinamento, enfim, eu acho que nós temos que, enquanto Câmara Municipal, sinalizarmos que nós estamos atentos a tudo isso que foi colocado como algo importante para que se previna, né, a contaminação, mas mais do que isso, deixarmos aqui o nosso testemunho também. O próximo vereador inscrito é o vereador Rossini, também se inscreveu, então vou passar a palavra ao vereador para que faça o seu questionamento, e aí, secretário, em seguida o senhor pode fazer esse bloco de respostas e a gente termina, né, a inscrição dos vereadores para os seus questionamentos. Obrigado, presidente, vereador Paulo Haddad, mais uma vez, né? Eu quero primeiro dizer o seguinte, é importante que o secretário e a sua equipe estejam prestando esses esclarecimentos, mesmo nesse momento que a secretaria está... Congelou. Vereador Rossini, nós estamos sem... Congelou a imagem e estamos sem o seu áudio. A gente... Eu estou... Vereador, nós estamos com dificuldade de escutá-lo. Por favor, Oi. Não sei se deu algum problema aí no seu link. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Não? Agora está audível, dá para ver e dá para... Não, primeiro, assim, dizer que agradecer até o secretário e a sua equipe, porque apesar desse momento de apagar incêndio, o sufoco que está a secretaria e a preocupação, e ações e reuniões, enfim, medidas que têm que ser tomadas, ele disponibilizou um tempo para dialogar com a Câmara e prestar alguns esclarecimentos. A gente tem que entender que a gente tem que também abreviar isso aqui, porque a demanda lá eu sei que está muito, muito alta. Acho que os vereadores já colocaram com bastante
profundidade e coerência, né, a preocupação que é enfrentar esse momento excepcional, que não é mais excepcional porque já vivemos no passado e estamos revivendo esse recrudescimento, esse aumento, na verdade, aí da pandemia. Os indicadores apontam para um crescimento e uma piora, um agravamento do quadro, né, de número de contaminados, necessidade de internação, de UTI, e a gente vê as providências que estão sendo adotadas para ampliar essa estrutura para poder atender a nossa população. Mas eu queria, já foi falado aqui da importância da comunicação, da educação, do apelo à população, para tentar que as pessoas se conscientizem disso, mas mesmo assim, muitas vezes nós somos questionados e muitas medidas do governo mal compreendido por setores da sociedade. A decisão de adotar medidas mais restritivas, por exemplo, fechando quase tudo a partir das 9 horas da noite, durante a madrugada, alguns perguntam, mas pô, o vírus só circula na madrugada? Quais os critérios que levam a adotar essas medidas? Eu sei que tudo isso tem uma base, uma justificativa, né? Porque a partir das 8 horas os bares têm que ter fechado, às 9 horas limitar a circulação. Então, que a gente pudesse, num primeiro momento, contextualizar assim, que essas medidas de restrição são adotadas a partir de estudos, indicadores, orientações, né, do Comitê de Monitoramento da Covid, enfim, que elas têm, sim, uma razão de existir. E uma pergunta que eu queria colocar, um questionamento, nessa disputa de leitos de UTI, a gente tem os quadros da Covid e muitas vezes quadro de outras doenças. Não é o caso também de rever, talvez até suspender as cirurgias eletivas, não aquelas consideradas urgentes e necessárias, mas outras que possam ser realocadas para evitar, né, que algum outro tipo de cirurgia que possa ser postergada concorra com um paciente COVID que é emergencial. Então, essa é uma dúvida que eu queria também colocar, se não poderia ser uma das medidas para tentar disponibilizar mais leitos aí na nossa rede de saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Muito obrigado, vereador, líder de governo Luiz Carlos Rossini, pelas considerações e também pelos questionamentos. Secretário, o senhor tem a palavra para responder as perguntas do vereador Gustavo Peta, Cecílio Santos, do vereador Luiz Carlos Rossini e da vereadora Mariana Conte. Ok. Vou tentar ser objetivo aí, porque as meninas aqui estão começando um quadro de hipoglicemia, viu? Mas vamos começar pelo vereador Rossini. Aqui já caiu um vereador, viu? Cecílio já desmaiou aqui. Nós estamos desde aqui das 6 horas. Bom, em relação às cirurgias eletivas, na verdade, praticamente elas já estão suspensas por si só, viu, Rossini? Por si só, elas já estão suspensas. Na verdade, são poucos hospitais hoje que estão fazendo cirurgias eletivas. E essas cirurgias eletivas são todas cirurgias necessárias, que parece que o termo cirurgia eletiva é alguma coisa assim desnecessária. E não é. Assim, praticamente todos os hospitais privados, hoje, públicos hoje de Campinas, que têm prestado serviço para a prefeitura, SUS, eles praticamente já suspenderam todos os procedimentos eletivos. A Unicamp também. Então, poucos hospitais estão fazendo esses procedimentos ditos eletivos. Então, por si só, eu não vejo necessidade. Eu acho que a gente ia prejudicar ainda mais uma coisa que já está muito prejudicada. Vamos começar, então, pela imunização. Eu acho que Campinas, com todos os noticiários, assim, eu acho que é uma das cidades que foi mais citada do ponto de vista que está vacinando bem. Mas isso não quer dizer que seja ideal. Na verdade, não haverá nada ideal quando tem tão pouca vacina. As escolhas dos grupos prioritários que nós temos feito foi extremamente técnicos. Então, eu tenho a impressão que... E por que nós escolhemos centros e não postos de saúde, como foi a pergunta do vereador Cecílio?
por um motivo assim básico. Se nós se concentrássemos nos postos de saúde, nós iríamos prejudicar ainda mais o atendimento nos postos de saúde e haver mais aglomeração. Por isso que nós construímos novos centros, novos locais para vacinação, para não prejudicar alguma coisa que já estava muito prejudicada, que era as unidades básicas de saúde. Isso é uma coisa que está sendo copiada praticamente agora por um bom tanto de cidades, esse modelo que foi adotado em Campinas. Então, talvez eu devo ter respondido essa pergunta aí. Em relação ainda à imunização, nós estamos reavendo o que nós vamos fazer em relação a esse assunto. Em relação aos estagiários da PUC, que foi o que o Paulo Búfalo falou, já foram vacinados segunda e terça-feira. E o que mais? Vamos lá. E todos esses casos aí, eles estão sendo reavaliados. Nós também temos várias demandas, está sendo discutido dia a dia todos esses assuntos. Em relação a medidas preventivas que foi falado, e aqui eu vou associar já a história da história da volta das escolas. Não. Em relação à vacina ainda, em que eu acho que foi o Peta que falou sobre Campinas não vai comprar. Eu até estranho esse noticiário, porque, na verdade, nós já discutimos esse assunto aí, como ele é muito recente, aconteceu ontem, hoje, esse assunto de que as prefeituras poderão comprar, foi discutido, em nenhum momento nós descartamos essa possibilidade. Eu não estou entendendo exatamente o que aconteceu em relação a essa notícia que você está falando, em relação ao procedimento da prefeitura. Então, como é um assunto muito novo, ainda não existe, ao meu ver, pelo menos que eu saiba, nenhuma coisa clara que Campinas não irá comprar as vacinas. Posso até estar enganado, mas não foi isso que nós discutimos nesse cenário. Vamos lá. Em relação eu acho que essa história da volta às escolas é um assunto que nos tem... Na verdade, todo mundo aqui tem trabalhado pelo menos 12 horas por dia, por isso que às vezes eu vejo umas demandas que chegam para nós, a gente tem dificuldade, nós estamos tendo muita dificuldade de ter demanda, de ter reunião, de ter demanda por escrito, porque isso demanda o consumo de horário de pessoas que estão, às vezes, fazendo coisas assistenciais. Mas em relação a essa escola, eu acho que eu gostaria de falar esse assunto, que é um assunto que nós estamos tendo assim, grandes discussões sobre esse assunto da volta às aulas. Particularmente, a ciência atribui muito pouco à volta dos alunos a uma disseminação da doença. Hoje, parece muito, muito, muito claro que o nosso problema estão nos bares, festas, comportamento social que não condizem nessa época. Parece ser muito claro os dados disso daí, e as pessoas saem desses ambientes e vão para casa e disseminam a doença. Isso aí é uma coisa muito clara, e eu comungo dessa ideia, particularmente junto com a Devisa. Em relação à volta das escolas, eu acho que existe um problema que é o nosso limite de leitos nesse momento. Então, eu, pessoalmente, estou divergindo um pouco em relação a essa história da volta. Eu, particularmente, agora estou defendendo por conta do limite dos leitos, no qual nós não estamos conseguindo enxugar. Na verdade, a sensação que eu tenho é que nós estamos enxugando gelo. Então, hoje haverá uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a volta às aulas. Eu, particularmente, vou defender, apesar de acreditar que isso não contribui muito, mas sempre há uma maior movimentação das pessoas na cidade. Então, pela taxa de ocupação dos leitos, pela dificuldade da implantação do leito, não é nem só pagar, o problema maior hoje é implantar os leitos, é encontrar capital humano que faça isso. Então, eu tenho a impressão que hoje haverá uma decisão da prefeitura sobre a volta dos leitos ou não. Eu estou adiantando a primeira mão aí, apesar de eu achar e concordar que isso
não é a coisa mais importante do ponto de vista de disseminação da doença. Então, portanto, provavelmente haverá hoje uma resposta da prefeitura sobre esse assunto. Em relação, o que mais? Medidas preventivas. Às vezes eu não sou conhecido por ser uma pessoa assim muito paciencioso e, infelizmente, cada vez estou ficando mais velho e fica mais difícil ainda. Mas outro dia, quando alguém perguntou numa live se usar máscara é importante, eu quase respondi que eu não tinha palavras do que responder isso daí. Nós estamos falando isso há um ano que máscara é importante, mesmo que a pessoa tenha tido máscara, e as pessoas ainda perguntam se máscara é importante. Então, quando a gente fala em medida preventiva, é uma situação muito, muito, muito complicada do ponto de vista da gente conseguir passar a informação para as pessoas. Então, eu vejo quando falou que Campinas deve tomar medidas preventivas ou não. Nós tomamos antes que o Estado, na segunda-feira, estamos mais rígidos que o próprio Estado, mas e o problema também é que as pessoas precisam sair, precisam fazer, precisa acontecer, precisa arrumar dinheiro, precisa trabalhar, precisa ganhar. As pessoas vivem disso. Então, é uma situação muito complicada a gente instituir, por exemplo, um lockdown. Por exemplo, eu pessoalmente sou uma pessoa privilegiada. Se houver o lockdown e precisar ficar em casa, eu não terei problema. Mas se a gente fizer isso para as pessoas, principalmente essas pessoas que trabalham fora, precisam desse tipo de trabalho, sair, eu acho que é difícil se fazer esse lockdown que houve em Araraquara, o que houve na Inglaterra, e o que houve na Israel. Eu acho muito difícil hoje a implantação desse modelo. Eu, pessoalmente, acredito que ninguém precisa ficar embaixo da cama. Eu, pessoalmente, acredito que as pessoas têm que tomar cuidado, usar uma máscara boa, fazer uma boa higiene da mão, fazer um bom distanciamento social. Eu, por exemplo, poderia ser um grupo de risco. Sou funcionário público e estou trabalhando desde o primeiro dia, nunca parei de trabalhar. Nunca parei. Todas as reuniões, está todo mundo aqui ainda trabalhando, todo mundo chegando cedo. Quer dizer, não é esse o problema. A prefeitura não tem muito trabalhador contaminado, não tem nada de trabalhador contaminado. O problema é que nós temos que fazer uma mudança do comportamento social. E o problema é que nós não conseguimos fazer isso, pôr isso na cabeça das pessoas. Porque os nossos discursos são todos demagogos. Esse discurso demagogo que nos leva a isso daí. Se o governo federal, o comportamento é abaixo da crítica, não importa, nós temos que mudar, nós temos que mostrar, nós temos que dar exemplo que nós temos que mudar. E esse é o momento de mudar. E quando eu falo, nesse momento agora, como eu falei que eu vou falar que nesse momento fica difícil voltar à escola, mas eu vejo que começar pela escola, começar que os professores ensinarem os alunos a se cuidarem, porque nós estamos vivendo uma pandemia, isso é muito importante. E isso é muito importante. Mas esse problema, nesse momento, agora eu acho difícil, mas há 2 meses atrás eu achava que devia fazer isso, exatamente isso. Nós temos que ensinar a criança que nós estamos passando por uma guerra. É isso que nós precisamos ser mais práticos, nós precisamos ter ações, nós precisamos parar da retórica. As pessoas que têm muita retórica não nos levam a nada. Nós precisamos ter ações que isso nos leva. E esse é o meu desculpa. Vocês desculpam do meu desabafo, não queria partir para esse lado, mas realmente eu acho que eu gostaria que vocês me conhecessem profundamente do que eu penso. Então, eu acho que vocês precisam nos ajudar a história da mudança do comportamento social. Eu acho que eu respondi tudo. Respondi a da imunização, respondi a história da escola, que eu acho que nós vamos decidir hoje, respondi a história da vacina. Eu acho que é isso. Se eu fiquei alguma coisa da cirurgia eletiva, se eu fiquei devendo alguma coisa, vocês vão me desculpar. Muito obrigado, secretário. Eu acho que o senhor foi bem esclarecedor nas suas colocações e talvez a indignação
o senhor seja a mesma indignação de muitos dos vereadores dessa casa. Mariana Conte, Vossa Excelência se inscreveu aqui. Eu gostaria que, para não tolir a sua palavra, que fosse bem breve, porque nós estamos aí já há 4h30 e eu gostaria de encerrar. Nós já estendemos aí o tempo pelo que foi passado o pessoal do cerimonial, de toda a estrutura da casa. Eu vou abrir a palavra, mas gostaria que Vossa Excelência fosse breve, até porque nós já exaurimos todos os questionamentos. Vereador Paulo Haddad, acho que o secretário de Saúde foi muito sincero, digamos assim, então eu vou me dar a liberdade de ser bastante sincera e direta também. E quero aqui divergir, com muito respeito, mas divergir de vários pontos que o secretário colocou. O primeiro deles é que os professores estão trabalhando, e bastante. Os professores da rede municipal fizeram todo um trabalho de manutenção de vínculos, de diálogo com as crianças, com os jovens, e o trabalho essencial dos professores está sendo, inclusive, a discussão sobre a necessidade do Covid. Então, esse processo educativo, essa discussão sobre o Covid está sendo realizado dentro não, mas por meio remoto. É claro que existem dificuldades e você tem uma série de crianças que não têm acesso aos equipamentos, aos tablets, foram 1.000 tablets distribuídos, isso é insuficiente, os chips não funcionam, muitos deles, ou seja, muitas crianças têm dificuldade de acessar o ensino remoto, né? Mas não é a volta às aulas não é por conta disso, né? E aqui eu fico feliz em saber que o secretário de Saúde, particularmente, pessoalmente, defende o adiamento. Acredito que a gente precisa preparar a volta às aulas, né? Na verdade, tem 1 ano já de suspensão disso, mas a questão e eu acho que esse momento deveria estar sendo concentrado em possibilitar o acesso remoto, inclusive melhorar e ter como política municipal essa questão de fortalecimento de vínculos, da discussão, né? Isso partiu muito dos próprios professores. Vereadora, mas nesse momento de agravamento da crise é muito sério. Hoje a gente teve a notícia que o Jardim Marisa, a escola no Jardim Marisa, já suspendeu, a escola da rede estadual, suspendeu as aulas por casos de Covid dentro da escola. Então, nós estamos tendo aí um aumento dos casos de Covid dentro das escolas, né? E isso é uma realidade. Em relação à questão do lockdown, também acredito que ninguém gostaria de um lockdown, mas pelo que tem sido apresentado os dados que têm sido apresentados, se prevê um agravamento da situação em todo o interior do estado de São Paulo. Então, a questão é que pode ser inevitável, pode se tornar inevitável. E se torna inevitável numa situação como Araraquara, sem uma preparação, sem política de renda, isso vai ser uma tragédia. Então, a gente, aqui, o questionamento muitas vezes não é o que a gente deseja, mas é o que é necessário. Como que a gente faz para fazer o rastreamento dos casos, para evitar as contaminações, para além de criação de novos leitos, de forma que, para evitar uma situação de lockdown e uma situação de emergência absoluta na cidade de Campinas. Eu gostaria de falar, eu só gostaria de falar 1 minuto, pode ser? Pois não, secretário. Em relação aos professores, em nenhum momento eu fiz uma alusão ao que a vereadora falou. Eu acho que as crianças têm que fazer uma mudança de comportamento e nós temos que ensinar. Em nenhum momento eu disse que as professoras não estão trabalhando, eu gostaria que você retirasse isso daí. A segunda coisa, quando eu mostrei para você também, em relação a online, o número de pessoas internadas na pediatria, aquilo ali é para dizer que nós estamos fazendo as coisas dia a dia. Se por acaso a taxa de contaminação em Campinas subir, e nós estamos monitorando isso direto, se o lockdown for necessário, nós vamos implantar. Só que eu acho difícil implantar nesse momento, nesse país, nessa cidade.
não só nessa cidade, em qualquer cidade fazer isso daí, isso traria um grande problema. Mas, de qualquer maneira, nós estamos monitorando tudo isso daí de uma em uma hora. Eu recebo a taxa de ocupação de leito, essas coisas, 3 vezes por dia. Então, todas as coisas estão sendo online. Todas as decisões estão sendo discutidas, rediscutidas ou mudadas quando necessário. Então, em relação aos alunos, eu acho que eu deixei muito claro a minha posição, mas eu acho que nesse momento é um momento muito crítico e por isso que eu vou defender que haja suspensão de aulas, apesar que, do ponto de vista de ciência, não seria o nosso grande problema atual. Nosso grande problema atual, quero deixar bem claro que essa história de a partir das 21 horas é festa, é bar, é isso que está levando à contaminação da cidade, e isso é ciência. Muito obrigado, secretário. Pelo adiantado da hora, já foi alertado aqui, nós teremos que encerrar essa nossa reunião. Então, agradecer aqui ao doutor Lair Zambon, nosso secretário municipal de saúde, agradecer ao Fábio Ribeiro, que é diretor financeiro da rede Mário Gatti, agradecer ao Reinaldo Antônio de Oliveira, diretor do Fundo Municipal de Saúde, ao Sérgio Bisoni, que é presidente da rede Mário Gatti, ao Moacir Esteves, assessor técnico de planejamento, e todos os vereadores que participaram dessa reunião. Ao telespectador e ao internauta também fica aqui o meu agradecimento e os questionamentos que vocês fizeram, com certeza, contribuíram muito para o andamento dessa nossa reunião. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. 1h33, encerrada a reunião da Comissão de Saúde, em que os vereadores puderam questionar e o secretário de Saúde, Lair Zambon, pôde responder sobre a situação da Covid-19 no município de Campinas. Continue na programação da TV Câmara Campinas, lembrando que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, nós teremos a segunda audiência pública para a demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 aqui do município de Campinas. E em seguida, o programa Câmara Total, então nesta sexta-feira, programação ao vivo, tá certo? Até mais, então. Tchau. TV Câmara Campinas.